Pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Henrique Fontana, eu sou diretor-geral e quinta geração do Mate Real ou Chás Real. Estou aqui com um nobre convidado, o professor Rogério Belpino, e esse vai ser o programa número 1, resgatando essa parte histórica que eu acho muito importante para a cidade e pela cultura, né? Então se apresente, professor. Primeiro, Henrique, eu quero agradecer a você pelo convite, vir aqui tratar da nossa história, da nossa cultura curitibana, paranaense, especialmente essa voltada para a economia da erva mate, né? O nosso ouro verde. Eu sou o professor Rogério Belpino, eu sou educador patrimonial e eu trabalho já com a história de Curitiba há algum tempo aqui na cidade, para tratar da nossa história, no histórico, artístico, cultural. O professor está fazendo um trabalho excelente dos vídeos que viralizando, assim, as pessoas foram pegando o gosto do excelente trabalho do professor, desde da erva mate até curiosidades como tampa de bueiro, né, datadas de cento e poucos anos atrás, praças, casarões antigos, igrejas, toda a nossa riqueza cultural, e acabou que caindo no Barão do Seu Razu, que é o meu tataravô. Esse resgate eu achei, assim, tocou o meu coração de verdade mesmo. Quem conhece a história do Barão sabe que é muito injustiçado, é o nosso herói paranaense, brasileiro, curitibano, salvou Curitiba da destruição total praticamente, né? E apenas com a força da negociação, da lábia desse grande empreendedor, Curitiba foi poupada, muito dinheiro da parte dele também foi dado a esse grupo, dos Maragatos, né? O que seria? Eu nem imagino o que seria de Curitiba se tivesse sido enfrentado, não tinha mais força, né? Já dado à vista, né, que os Maragatos estavam fazendo no sul do Brasil, já a partir do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não tinha mais força de segurança para combater, para ir tinha mais. O que resistiu bravamente foram os lapianos, o nosso famoso cerco da Lapa. Foi bem violento esse cerco. Já vindo por 26 dias, imagina só, os lapianos resistirem contra a invasão dos Maragatos ali. Deu, lógico, um capítulo imenso para a história do Paraná, a participação dos lapianos ali, né? E aí nós temos essa coisa toda com o Barão, que é uma história, e olha, isso eu vejo de maneira bastante frequente, ainda pouco conhecida entre os curitibanos. E o brasileiro ainda mais, né? O Barão, ele tá como herói nacional no título. Ele tem oficialmente o título de herói nacional do livro de aço do Panteão dos Heróis da Liberdade, da Democracia, né, que tem em Brasília, né? É o único paranaense, aliás, que está nesse panteão, né? É o nosso Barão, desde 2008, por lei, ele está lá. Então, eu descobri que até o Francisco Fassi Fontana, recentemente, eu não sabia, que é o meu tataravô fundador do Mate Real, né? Na verdade, o Mate Real, ele é uma união de várias empresas que começou com o Engenho da Glória, pequenininho, em 1834. E o Francisco Fassi Fontana, descobri que ele acabou falecendo no meio dessa invasão, né? Foi, exato. Foi em 94. Você sabe a causa? Não tenho informações da causa. Disse muito que foi, né, de uma forma prematura, né? Não tinha idade tão avançada, pelo menos, né? Mas foi nessa ocasião, né, que... O estresse, talvez, aqui. Eu imagino, para quem está vendo agora, a Lapa é uma cidade a 40, 50 quilômetros aqui de Curitiba. As tropas brasileiras estavam resistindo contra a invasão dos Maragatos, que é um grupo que queria tirar o governo republicano, destituir e pegar esse poder para ele. Ninguém sabe exatamente, não sei se é para ele ou devolver a monarquia. Nesse cerco da Lapa, você imagine só, acabou. Esses homens tentaram resistir e não tinha mais quem parasse. Então eu acredito que devia ter algum batedor de cavalo, veio para Curitiba, avisou os moradores. Imagina o desespero naquela época. Meu Deus, os Maragatos estão vindo, mataram todo mundo. Imagina o desespero, o pânico do curitibano, sabendo dessa possibilidade. Conta-se também que na Batalha de Tijucas, os campos de Tijucas, onde houve a batalha, os Maragatos conseguiram avançar um tanto a mais também, né? Já houve essa possibilidade vista pelos curitibanos a partir lá do Alto do São Francisco, onde a gente tem as ruínas de São Francisco hoje. Tinha a antiga capelinha de São Francisco de Paula, né? E foi dali que o curitibano viu que os Maragatos estavam avançando, né? E dali também correu essa notícia. Pronto, agora Curitiba vai ser invadida também. E é claro, muita gente fugiu. O governador Vicente Machado não devia ter nome mais de rua. Fugiu. É o que muita gente diz.
Ele fundou a capital, tirou de Curitiba provisoriamente e botou em Castro. Exato, É isso mesmo? Exato. Ele saiu vendo que Curitiba não conseguiria armar uma resistência armada, segundo o que ele desejava. Nem tinha força policial, militar, nada para isso também. Basicamente o capitão fugiu do barco antes da... Exato. Será que ele seria morto? Pois é. Ou será que ele conseguiria negociar também? Porque os fatos dizem, né? Quem ficou, decidiu não fugir e negociar, de fato, foi o Barão do Cerro Azul, né? O Barão do Cerro Azul. Então o Barão do Cerro Azul era um empresário, ele foi o maior ervateiro, né, do mundo em sua época. Foi ele o fundador do Clube Curitibano também, da Associação Comercial do Paraná. Ele era comerciante, madeireiro, banqueiro, ervateiro, era um homem extremamente poderoso. Presidente da Câmara de Vereadores também. Político. Foi deputado provincial. Foi até governador interino. Mas era uma pessoa de referência nos curitibanos, tinham como uma autoridade, né? E ele assumiu a responsabilidade bravamente e o resultado no quilômetro 65, é isso? 65, né? Da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba. As tropas do Floriano consideraram o Barão como traidor. Infelizmente, tiraram a vida dele no quilômetro 65. E para entender como é que chega a minha família, o parentesco direto com o Barão do Cerro Azul, após o falecimento do Barão do Cerro Azul, que é o nome dele, Ildefonso Pereira Correia, a filha dele, Ifigênia Correia, se casou com o meu bisavô, que é o Francisco Fido Fontana, o filho do Francisco Fache Fontana. O engenho Tibagi, que era de posse do Barão do Cerro Azul, ele acabou ficando sem dono. Como Curitiba eles já se conheciam, né? Acabaram casando, unindo forças. Imagina, Fontana já era forte na época, com o Barão, que já era muito forte. Né? O engenho Tibagi ele fica de herança para Ifigênia, né? A sua filha, né? Nessa questão do casamento da Ifigênia Correia com o Francisco Fido Fontana, pronto, né? Aí precisava de alguém que soubesse de erva mate para... Exatamente. Lembrando que o Francisco Fido Fontana, o filho do Francisco Fache Fontana, né? Foi aquele que teve o primeiro carro automotor, né, de Curitiba em 1903, né? Acho que era o Peugeot, se eu não me engano, o modelo. Ele chegou a montar uma revendedora também que importava, que ele já sabia o caminho, né? E dizem que a revendedora era mesmo ali na atual Avenida João Galberto. Foi uma época muito boa para erva mate, até mais ou menos os anos de 1930, 1940, aí começa a entrar a crise. A crise da erva mate começou a pegar muito forte e foi por vários motivos que foram deixando de consumir. Na verdade, não tinha tanto consumo local da população, era muito exportado. Essa exportação feita, eu comentava, Europa, Estados Unidos, mas claro, os países aqui do Prata também, né? Sim, tinha, o Uruguai, o maior consumidor per capita do mundo, né? Exatamente, muito da nossa erva mate daqui. É importante ressaltar para onde ia. Geralmente o pessoal tem dúvida, poxa, mas para onde ia a nossa erva mate? A crise da erva mate ela começou com vários aspectos também, né? E um desses é o setor ervateiro pedindo ajuda para as autoridades para que tivesse alguma ajuda do governo, porque a Argentina ganhou terras, os argentinos ganharam terras, incentivo do governo, e tomaram espaço praticamente das exportações brasileiras em grande parte, principalmente no Oriente Médio, Síria, que o consumo era absurdo. Eu tenho um relato de uma negociação aqui de 300 toneladas com a Síria, só com a Síria. Era 1970 aproximadamente. Você imagina que talvez não fosse um pouco antes, ele foi perdendo espaço para os argentinos. A ascensão muito forte do café, né? O ciclo do café também acabou com muitas árvores de erva mate, e o mundo foi mudando também. O meu avô fez a descoberta do mate, o mate tostado, esse aqui, ele é a mesma erva do chimarrão para quem é leigo. Então ela passa por um processo de torra e ela fica escura e é conhecida como chá mate, mate tostado. Resumindo, o mate é um chá. As duas são folhas, têm muita similaridade. O meu avô ele descobriu, numa visita do interior, a um fornecedor de erva mate, que eles costumavam secar galhos de erva mate em cima de varais improvisados, ao calor indireto, para secar e fazer. Era tudo artesanal, né? Um desses galhos caiu sobre a chapa do fogão, torrou. Só quem sabe o aroma do mate tostado, ele é muito agradável. Aí resolveu provar, gostaram. Em 1930 a gente conseguiu lançar o mate em bolinhas. Então foi o primeiro chá do Brasil em saquinho, um processo 100% artesanal. Como que era feito? Eles pegavam uma espécie de gás, que é o saquinho,
e tinha uma mesa de madeira, isso eu nunca contei, é novidade, uma mesa de madeira com furos, eles colocavam um quadradinho, colocavam com o dedo mesmo nesse buraquinho, colocavam uma medida do mate que era o mate verde Fontana, o que era antes do mate real era o mate Ildefonso. Então o mate Ildefonso era uma marca nossa em homenagem justamente ao Barão do Cerro Azul. E esse processo do mate Ildefonso, tanto na versão torrada ou na versão verde, colocava a medida, amarrava, o barbantinho botava aquela pontinha do chá que segurava para fazer o saquinho. Aí começou a publicidade em massa, muito forte. Então essas marcas de refrigerantes que eram muito comuns nos anos 70, A, B, Coca-Cola, Pepsi, que era muito. Antes disso era tudo mate, o mate Ildefonso. Então restaurantes, vendinhas, lanchonetes, era tudo mate Ildefonso. Tentaram fazer essa migração acreditando muito forte no poder dessa erva mate tostada para a saúde, uma coisa sensacional, né? Acabou que pegou a época da ascensão do refrigerante também, os produtos engarrafados, dissipando o consumo, caindo de geral de erva mate. É um produto, tá aqui, a gente está aqui falando em alguns minutos, né, de maneira muito resumida mesmo, alguns elementos, algumas historietas que fazem parte de uma história muito maior, né, que traz esse caráter identitário nosso, esse caráter de mostrar a nós de onde viemos, né? E quem nós somos e para onde vamos, e para onde vamos, né? É o que nós sempre falamos em história, né? Quando a gente busca conhecê-la. Tudo isso mostra elementos que são nossos, da nossa terra, do nosso lugar, né? Olha,